Vamos lá. Boa noite, ao vivo, finalmente. Quer dizer, para quem estiver assistindo depois, vai ser no grupo, no link mesmo, mas agora ao vivo, a gente vai ler Êxodo capítulo 23, continuação de leis que Deus está dando, as ordenanças para eles, de como esse povo precisa se comportar, de quais leis e de quais mandamentos, de quais ordenanças e regras eles precisam se encaixar para eles fazerem parte do que Deus quer que eles sejam reflexo de, né, que é Ele próprio, do que eles somente tendo a sua própria as vidas deles lá, fazendo tudo de errado ou fazendo como eles quisessem fazer. Então Deus estipula para eles regras, Deus estipula para eles, formas de viver, a forma de responder, a forma de pensar, a forma de tudo isso, porque Deus é um Deus de controle no sentido de quando você entrega a Ele, o que Ele mais vai querer é que você esteja entregue de todo o corpo e alma e que ele possa te guiar através do Espírito Santo, que ele possa te levar, te guiar e que você entenda que você depende dele 100%. Então, quando Deus entrega para eles todas essas leis que a gente vai continuar, é para que eles saibam como conviver, né, como nação. Obviamente, Deus está, não pode esquecer isso nunca, que Deus está lapidando eles como nação. Então, é como se você estivesse ensinando um bebê a andar, a mamar, a comer, a engatinhar, é a mesma coisa. Então, cada coisinha que Deus está explicando, cada coisinha que Deus está ordenando para eles, é como eles realmente precisam aprender do zero. Eles vieram de anos e anos, né, 400 anos de escravidão, de um povo que tinha uma cultura completamente diferente, de um povo que tinha deuses, povo que tinha regras e leis diferentes. Então Deus agora está com toda a sua paciência, porque se tem um rei da paciência, esse é Deus. Então ele está em todo o seu processo ensinando eles coisas que para a gente é coisa: "Ah, mas para que saber disso? Nã-nã-nã". Tudo isso para poder, como é que fala? Lapidar uma nação, para eles poderem dizer: "Somos reflexo de Deus, somos povo escolhido de Deus", né. Nós vamos ver que eles vão ter muitos problemas em obedecer a Deus. A obediência para com Deus é algo terrível na nação israelita, e a gente vai ver quantas vezes vão deixar de obedecer a Deus, e por isso, obviamente, Deus enviou, ele não falava mais com o povo, não fa como ele está falando aqui agora, vocês vão ver, ele vai parar de falar com o povo, porque ele não vai mais ter essa relação, porque eles não querem ter essa relação com Deus, e aí Deus começa a enviar quem? Os profetas, para falar através dele. Então, eles não iam mais falar com Deus diretamente, mas sim com profetas, pessoas que Deus viu o coração, escolheu o coração e diz: "Bom, através desse aqui eu vou falar", e não mais lidar com tudo isso, né. Então Deus está dando para eles aqui todas as ordenanças e regras para como viverem como nação e sendo, obviamente, representados por esse Deus, que é o Deus criador, ok? Então vamos iniciar nossa live de hoje. Continuação, não creio, não sei, mas não posso dizer que sim ou não, mas não creio que a gente vai parar e ter muita explicação, porque não sei, não sinto que será assim, a não ser que Deus mude, mas vai ser uma live mais rápida, porque é só continuação das leis, das ordenanças, tá bom? Então vamos lá. Bom, Senhor, obrigada, primeiramente por estarmos aqui ao vivo, o Senhor nos ter dado saúde, nosso fim de semana. Ah, Estamos aqui reunidos novamente para ouvir Sua palavra, para entender mais de Ti, para saber exatamente aquilo que faz parte do Seu caráter, não só na vida dos israelitas nesse momento, mas como na nossa vida também. Toda vez que a gente olhar o Senhor dando regras, o Senhor dando leis, o Senhor dando. Que a gente possa colocar isso na nossa vida hoje, no dia de hoje, entendendo que o Senhor está em todos os nossos passos conosco. Da forma que a gente pensa, da forma que a gente age, da forma que a gente sente. E eu gostaria de fazer um pedido especial nessas leituras em que muitas das vezes a gente se distrai, ou que muitas das vezes a gente acha que é algo chato, ou que é algo mais razoável de aprender, ou que é algo que não faz sentido, mas eu gostaria que o Senhor abrisse os nossos olhos espirituais, nossos ouvidos espirituais e principalmente o nosso coração, para entender que debaixo de cada detalhe desse, por trás de cada palavra que o Senhor escreve, às vezes coisas que passam despercebidas aos nossos olhos, mas que tudo aquilo faz parte da grandiosidade que o Senhor é, da complexidade que é o Senhor sendo eterno. Tudo aquilo que o Senhor já viu, já fez, já criou, ainda vai criar, tudo aquilo, Senhor.
Então eu peço para que a gente possa se conectar com a palavra de Deus, a gente possa comunicar através do que a gente aprende e que o Espírito Santo possa nos revelar, Senhor. Que o Espírito Santo nos revele essas passagens que às vezes é difícil da gente entender, ou às vezes é chato da gente entender, mas que o Senhor possa nos engajar, que o Senhor possa colocar no nosso coração a necessidade de entender o quão perfeito o Senhor é, o quão detalhista o Senhor é, fazendo assim a gente entender que toda a nossa vida, do acordar ao dormir, Senhor, todos os detalhes importam para Ti. Obrigada por esse momento, unidos aqui novamente, que o Senhor nos abençoe, me use como canal, revele através de mim toda essa leitura, Senhor, e que o Senhor possa revelar a todos nós e nos usarmos todos como um canal na nossa vida, para que a gente possa ser reflexo de Ti no nosso dia a dia. Que o Senhor ouça, Senhor, nossos pedidos, nossas orações, a cada intenção que está aqui nesse momento, nesse grupo, e que nós possamos também, assim como a nação, Senhor, israelita nesse momento, que a gente possa ser moldados cada vez mais, sendo aperfeiçoados para chegar cada vez mais próximo, mais de Ti e menos de nós. Em nome de Jesus agradeço. Amém. Vamos lá. Então, capítulo 23. Não faça declarações falsas e não seja cúmplice do ímpio, sendo-lhe testemunha mal intencionada. Isso aqui funciona até mesmo hoje em dia, né? Não tem muito o que explicar. Não seja falso testemunho. Toda vez que você defende uma pessoa, que você ah, faz um tipo de declaração falsa, ou você ouve uma fofoca, você passa à frente sem saber se aquilo é real, ou você passa à frente só para ter o gosto, o prazer de estar por perto, de socializar, independente de que seja, toda vez isso vai contra a palavra de Deus. Então, não passem. Se você não ouve os dois lados, se você não tem acesso às informações, não seja você cúmplice por simplesmente você gostar de uma pessoa, você achar que você confia numa pessoa ou não, porque o seu relacionamento com Deus, ele é individual, ele é intransferível. Então, seja você sempre o exemplo para aquele que faz as coisas erradas ou aquele que faz as coisas achando que, não, é só uma bobeira. Não, eu vou defender até o fim, e cuidado, porque Deus, ele é muito justo, né? E ele detesta injustiça. Então, se a gente for injusto com uma pessoa por conta de outra pessoa, a gente está sendo injusto com Deus, porque todo mundo, né, é criação de Deus e Deus, obviamente, não gosta de um coração mal intencionado. Principalmente, o peso é mais forte quando somos nós cristãos, porque nós temos uma responsabilidade, né, espiritual e também, obviamente, física e como seres humanos, de carregar o nome de Cristo. Então, não se sintam deslocados se vocês não estiverem num lugar de, "Ai, tá todo mundo falando sobre isso, eu vou falar também". Não se sinta deslocado, pense sempre no seu relacionamento com Deus, pense sempre que a sua salvação, sua conversa com Ele, seu relacionamento com Ele, é algo que quando você deita a sua cabeça no travesseiro, é você e Ele do começo ao fim. Então, isso é bom para a gente, obviamente, aprender e ouvir todas as vezes, porque é um mundo em que muitas pessoas mal intencionadas estão por aí. E se for difícil para fazer isso, imagine-se no lugar da pessoa em que está sendo injustiçado, quando dois vêm contra um, ou quando, né, uma pessoa defende algo sem saber. Imagine se você estivesse naquele lugar. Então, não faça declarações falsas, não seja cúmplice. Não acompanhe a maioria para fazer o mal ao testemunhar num processo. Não perverta a justiça para apoiar a maioria, nem para favorecer o pobre num processo. Deus está dizendo que mesmo que for pobre, mesmo que for uma pessoa necessitada, que você não testemunhe falsamente. Então Deus não muda. Deus não vai botar lá em cima, não faça isso, e aqui embaixo, mas se for para um pobre, você pode fazer. Deus não abre exceções contra o seu caráter. Deus não abre exceções quando vem a ser o que ele é, né? E as ordens que ele faz. Ele não se contradiz, ele não é mentiroso. Então a gente sabe, quando ele está falando que nem para favorecer um pobre no processo, né? Se estiver aqui no caso do processo de justiça e tudo mais, que você não perverta a justiça, ok? E não acompanha a maioria, eu acho ótimo, né, que isso a gente ouve desde criança, quando o pai, quando a mãe fala: "Você não é todo mundo". E é exatamente isso, eu amo essa frase, porque eu nem lembro se minha mãe falava isso pra mim quando eu era criança: "Ah, você não é todo mundo". Eu acho que nunca não lembro de ter tido algo que eu quisesse muito fazer, porque todo mundo está fazendo. Porque eu acho que é uma coisa que
até hoje, eu detesto fazer o que todo mundo está fazendo, que eu tenho, né, um pensamento muito individual em relação eu, Deus, Cristo e o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, as consequências que vão acarretar. Então acho que isso vale para em todos os aspectos da nossa vida, você ir com a maioria, porque a maioria é isso, né, essa coisa de a voz do povo é a voz de Deus, não é verdade. A gente vai ver isso em Reis, daqui a pouco a gente vai ver isso também. Então é importante a gente ter o nosso momento individual com Deus, que a gente aprende com Ele sozinhos, e a gente levar isso para nossa vida, ok? Então, nem para favorecer o pobre no processo. Se você encontrar o perdido, o boi, ou o jumento que pertence a seu inimigo, leve-o de volta a ele. Deus está nos ensinando aqui a difícil missão de ter uma pessoa contra você e mesmo assim você ainda usar a graça para fazer o bem, né? Então, mesmo que você encontre perdido o boi do seu inimigo, né? O bom não tem inimigo, obviamente, mas do seu inimigo, você leve o boi para ele, porque novamente é Deus e você, é o seu coração e Deus, né? Se você vir o jumento de alguém que o odeia caído sob o peso de sua carga, não o abandone, procure ajudá-lo. Isso vai para tudo. Não perverta o direito dos pobres em seus processos. Não se envolva em falsas acusações, nem condene à morte o inocente e o justo, porque não absolverei o culpado. Deus mostrando que ele é o juiz dos juízes. Não importa o que for a sentença, não importa qual seja a sentença, não importa o que quer que aconteça aqui, ele ainda é o juiz e sempre será. Não aceite suborno, pois o suborno cega até os que têm discernimento e prejudica a causa do justo. Isso aqui é só a gente abrir os jornais. Hoje em dia a gente vai ver muito disso aqui acontecendo, né? Um que era de um lado, mudou para outro lado, outro que aceita suborno, outro que não aceita suborno, outro que isso aqui está né, em todas as áreas da nossa vida. Então, não aceite suborno, porque cega. O que cega? Não é o suborno, é o que você está usando para subornar alguém, né? Então, na maioria das vezes é dinheiro. Então, cuidado. Na maioria das vezes, nas outras vezes pode ser também um favor, pode ser algo que corrompa o seu caráter, corrompa, né, o nome que você carrega em Cristo, corrompe você. Então, cuidado, não aceite, porque assim que a gente entra em contato com aquilo que é errado, a gente vai ter essa inclinação de se corromper. Então, não, mas é só para isso, é só para aquilo. O gostinho daquilo só para isso, só para aquilo, pode ficar amargo depois, né? Isso Deus vai falar lá na frente também. Então, vamos lá. Não oprima o estrangeiro. Vocês sabem o que é ser estrangeiro, pois foram estrangeiros no Egito. Então, Deus está nos ensinando o que aqui? A empatia. Se você sabe o que foi ser isso, então não machuque a pessoa que é, né? Plantem e colham em sua terra durante 6 anos. Aqui a gente vai falar sobre o jubileu, o ano jubileu. São 6 anos de trabalho, 6 anos disso, 6 anos daquilo, escravidão, blá, 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 e no sétimo estão livres. E isso até hoje, né? Então, no sétimo, e Deus tem algo com 7, né? Que a gente sabe disso. Ele trabalhou nos 6 dias, no sétimo ele descansou. Então, aqui é o mesmo formato, ok? Plantem e colham em sua terra durante 6 anos, mas no sétimo deixem-na descansar sem cultivá-la. Assim os pobres do povo poderão comer o que crescer por si, e o que restar ficará para os animais do campo. Façam o mesmo com as suas vinhas e com os seus olivais. Em 6 dias façam seus trabalhos, mas no sétimo não trabalhem, para que o seu boi e o seu jumento possam descansar, e o seu escravo e o estrangeiro renovem as forças. Tenham o cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei. Se Deus está falando para ter o cuidado, significa que não é para ser feito de qualquer forma. Hoje eu fiz, amanhã eu não vou fazer. Hoje eu não consegui fazer o sexto dia, o sétimo dia. O que Deus está dizendo para eles é: façam as minhas coisas para mim e meu nome com cuidado. Não façam de qualquer jeito, não sejam relaxados, não sejam preguiçosos, façam
tenham o cuidado, né, de fazer tudo o que lhes ordenei. Não invoquem o nome de outros deuses. Não se ouçam tais nomes de seus lábios. 3 vezes por ano vocês me celebrarão festa. Celebrem a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias comam pão sem fermento, como eu lhes ordenei. Façam isso na época determinada do mês de Abib, que seria abril, pois nesse mês vocês saíram do Egito. Ninguém se apresentará a mim de mãos vazias. Celebrem também a festa da colheita dos primeiros frutos de seu trabalho de semeadura. Celebrem a festa do encerramento da colheita, quando no final do ano vocês armazenarem as colheitas. 3 vezes por ano todos os homens devem comparecer diante do Senhor soberano. Não ofereçam o sangue de um sacrifício feito em minha honra com pão fermentado. A gordura das ofertas de minhas festas não deverá ser guardada até a manhã seguinte. Tragam ao santuário do Senhor, seu Deus, o melhor dos primeiros frutos da sua colheita. Não cozinhem o cabrito no leite da própria mãe. Vocês já ouviram falar na cozinha kosher, né? Não sei se fala, se em português seria kosher, mas é que eles não podem misturar leite com carne, os judeus, né? Se um produto X é processado num lugar. Tudo isso aqui começou aqui, iniciou nesse momento. Eis que envio um anjo à frente de vocês para protegê-los por todo o caminho e fazê-los chegar ao lugar que preparei. Deus está sempre no futuro, né? Prestem atenção e ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele, pois não perdoará as suas transgressões, pois nele está o meu nome. Se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizer tudo o que lhes ordeno, serei inimigo de seus inimigos e adversário dos seus adversários. O meu anjo irá à frente de vocês e os fará chegar à terra dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos cananeus, dos heveus e dos jebuseus. E eu os exterminarei. Olha essa parte, eu os exterminarei. Não se curvem diante dos deuses deles. Nem lhes prestem culto, nem sigam as suas práticas. Destruam-nos totalmente e quebrem as suas colunas sagradas. Prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e Ele os abençoará, dando-lhes alimento e água. Provendo, né? Tirarei a doença do meio de vocês. Em sua terra, nenhuma grávida perderá o filho, nem haverá mulher estéril. Farei completar-se o tempo de duração da vida de vocês, ou seja, não vai encurtar a vida de ninguém. E isso é algo que a gente pode falar mais lá na frente, mas que a gente vai ver depois exemplos que a pessoa quando estava carregando o nome de Deus, né? E eu creio que isso até hoje funciona, tá? Quando uma pessoa, porque Deus não muda a forma com que ele faz as coisas, né? Quando uma pessoa carregava o nome de Deus, e Deus, ele tem um zelo pelo nome dele, que a gente vai ver isso lá na frente, que até mesmo contra os israelitas ele ficou por conta do nome, nunca ele ficou, mas que ele foi por conta do próprio nome. Ele disse para os israelitas: não estou fazendo isso aqui por vocês, é pelo meu nome que está nessa nação. Então, Deus, ele zela o nome dele. Por isso que é, inclusive, né, não blasfemar contra Deus, não falar o nome de Deus em vão, isso tudo é uma ordem, isso tudo é um mandamento, por quê? Ele pensa no nome dele. E se fosse irrelevante, ele não ia falar: ah, podem jurar pelo meu nome em vão, eu vou entender a intenção no momento, tá tudo certo. Mas não, o nome dele não é brincadeira. E aqui, quando ele fala, farei completar-se o tempo de duração de vida de vocês, se ele está dando essa opção, significa que algumas pessoas, algumas vidas, não se completa o tempo de duração. E aí tem um porquê. Então, pessoas que carregam o nome de Cristo, por exemplo, se elas estão debaixo, obviamente, da graça, salvas, e elas começam uma vida completamente perdida, depois de ser salvo, né, demoníaca, qualquer coisa que aconteça, pode ter certeza que Deus leva a pessoa. Absoluta certeza. Porque uma vez que você é salvo, você não perde a sua salvação. Isso não existe.
Algumas pessoas acham que isso acontece por conta de Salmos, onde Davi fala: "Não tire seu espírito de mim". Isso não significa absolutamente nada. Quando ele dizia aquilo, era porque não tinha o Espírito Santo que ficou, que ficava, era um Espírito de Deus que fazia todas as coisas, obviamente. Com Cristo, nós temos o Espírito Santo em cada um de nós, porque ele se foi para que o Espírito Santo pudesse ficar. Então, não tem nada a ver com a passagem de Davi. E é, isso acontece e faz as pessoas acreditarem que a gente perde salvação. Não existe perder salvação. Uma vez que o Espírito Santo habita em nós, estamos selados com ele, tá? Isso é bandeira branca para sair pecando? Não, não é. Por isso que é importante a gente seguir como a gente prova o amor por Deus, o amor por Cristo, na obediência. Não é com obras, porque isso aí o Espírito Santo vai fazer você fazer. Querendo ou não, a gente muda completamente. Nós somos novas criaturas. Aquelas pessoas, obviamente, que são, como é que fala? Que são convertidas 100%, né? Então, se você 100% que eu digo assim, realmente serem, porque existem pessoas que falam, eu sou convertida, eu creio, mas na verdade nunca foram, ou então nunca chegaram a um ponto de realmente ser, e aí acredita que só ir para a igreja funciona, e não é assim. A transformação é um renascimento. Você renasce, você é uma nova criatura. O que é a nova criatura? Uma nova criação de quem? Do Criador, de Deus. Então você é uma nova criatura, né? E aí, com o tempo, obviamente, Deus vai nos lapidando, né? O que a gente tinha de personalidade quebrada, o que a gente tinha, Deus vai nos ensinando. O Espírito Santo incomoda quando a gente erra, quando a gente peca, a gente aprende mais com o próximo, a gente lê a palavra, a gente sente a necessidade da palavra de Deus. Então, quando ele está ensinando isso, quando ele está falando isso, é porque para completar seu tempo da vida, voltando aqui, completar o tempo da vida, ele tira a vida daqueles que estão carregando o nome dele e estão se perdendo. Mas isso tem embasamento, a gente vai ver isso lá na frente. E Deus fala: farei completar-se o tempo de vida de duração de vocês. Ele tanto faz isso, quanto, por exemplo, ele dá mais tempo de vida para aquele que ele muda como é que fala? As situações, né? Então a gente vai ver mais lá na frente, quando ele dá 15 anos, acho que são 15 anos a mais de vida, né, para o profeta, e o que acontece? Ele dá esses 15 anos a mais quando ele já estava para morrer. Então Deus ele é capaz de estender a vida ou encurtar a vida. E quem somos nós para poder julgar ou, né? Não existe isso. Então farei completar-se o tempo de duração de vida de vocês, porque ele pode encurtar também. Mandarei adiante de vocês o meu terror. Por isso, inclusive, desculpa, estou voltando aqui que senti de falar isso. Por isso, inclusive, que a nossa oração é muito importante quando a gente está numa situação que só um milagre pode ajudar, só um milagre pode salvar, só um milagre pode, né? Quando a gente está nessa situação, a nossa oração ela tem muito valor. E eu acredito que nesse momento que Deus nos ensina que Ele tem o poder de encurtar, tem o poder de estender, tem o poder de. E aí a nossa oração, né, obviamente, nos faz ter esse relacionamento mais próximo, mais íntimo com Ele, a ponto dele mudar as nossas circunstâncias de vida, né? Porque Ele é um quê? Um Deus misericordioso. Acima de tudo, Ele é um Deus misericordioso. Mandarei diante de vocês o meu terror, que porá em confusão todas as nações que vocês encontrarem. Farei que todos os seus inimigos virem as costas e fujam. Causarei pânico entre os heveus, os cananeus, os hititas, para expulsá-los de diante de vocês. Não os expulsarei num só ano, pois a terra se tornaria desolada e os animais selvagens se multiplicariam, ameaçando vocês. Olha como ele é perfeito. Olha como o versículo 29 ele é perfeito. Ele está dizendo que. Ele está falando assim: olha, não dá para ser tudo muito rápido. Eu não posso simplesmente. Não tem gente que às vezes pergunta, por que Deus não acaba de uma vez só com o mal? Por que Deus já não faz isso de uma vez? Por que Deus já não faz isso, já não faz aquilo? Veja, não os expulsarei num só ano, de uma hora para outra. Não farei isso rápido, porque a terra se tornaria desolada, ficaria, ou seja, né, um deserto. Deserto não, porque os animais estariam lá, mas não teria seres humanos, nem os hititas, nem os cananeus, nenhum deles. Mas os animais selvagens se multiplicariam muito rápido e aí ia ameaçar vocês. E o que ele falou lá atrás? Que o homem dominaria os animais.
Então olha como é perfeito que ele conecta isso com Gênesis, ele conecta isso porque é quem ele é, Deus é íntegro de uma forma que, né, então ele está ensinando a gente que o tempo é necessário, ele podia de uma hora para outra mudar qualquer coisa, de uma hora para outra, mas ele tem um processo, e o processo é muito importante a gente entender como passar um processo, como ter paciência num processo. Nós somos provados o tempo inteiro na nossa paciência com Deus. Tudo que você possa imaginar na sua vida, nós somos provados pela paciência. E a gente vê como Deus usa, né, o tempo para dizer, não, não pode ser assim, porque senão isso, não pode ser assado, porque senão... Porque ele é perfeito. Eu os expulsarei aos poucos, até que vocês sejam numerosos o suficiente para tomar posse da terra. E tomar posse, você pode ter uma ideia, tipo, nossa, mas por que Deus vai fazer isso? Mas por que... É terra dele. É a terra dele que foi prometida. Ele tem o direito de tomar posse da terra que é dele. Estabelecerei as suas fronteiras Estabelecerei as suas fronteiras desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus, e desde o deserto até o rio. Entregarei em suas mãos os povos que vivem na terra, os quais expulsarão diante de vocês. Não façam alianças com eles, nem com os seus deuses. Não estou mandando vocês para lá para que vocês possam emergir todo mundo, né? E vocês todos unidos e virarem uma só feliz nação. Porque vocês vão misturar o que eu estou ensinando, a pureza santificada dessa nação, essa nação santa, escolhida à parte, separada, com outras nações, com outros povos, com outras regras, com outras leis, com outra fé, não se misturem. Não deixem que esses povos morem na terra de vocês, senão eles os levarão a pecar contra mim. Então, o cuidado de Deus não é que Deus não gosta que as pessoas se comuniquem ou que sejam sociais. Não, não. Olha o porquê. Eles os levarão a pecar contra mim. Vão ter pessoas na sua vida que você precisa dar glória a Deus por ter saído da sua vida. Vão ter cidades, lugares, países, qualquer coisa que você deve agradecer a Deus por ele ter tirado da sua vida, te afastado, porque coisas e pessoas podem nos levar, né, a nos afastar de Deus, e isso é tudo que ele não quer. Isso está desde o início da Bíblia já dizendo, já explicado. Senão eles o levarão a pecar contra mim. Então, com quem você anda é importante, as pessoas com que você compartilha a sua vida, o seu tempo, a sua energia, as pessoas que estão adicionando algo em sua vida, aquelas que estão tirando energia, tirando a sua vontade de viver, tirando a sua paciência, tirando a sua alegria, tirando a sua esperança, tudo isso. E eu sou testemunha viva porque há 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás, mais ou menos, eu estava numa situação específica e eu falei: "Senhor, se for da sua vontade", isso 2 anos e meio atrás, um caso, né, que aconteceu há 3 semanas atrás, 2 ou 3 semanas atrás, eu fiz uma reunião, eu estava, né, estava tudo bem, tudo certo, mas alguma coisa na pessoa estava me causando algum, não sei, tinha alguma coisa estranha. E eu vim para casa e comecei a orar, falei: "Senhor, essa pessoa é uma pessoa que, né, tem portas, tem oportunidades, mas não tem mais do que o Senhor. Então, se for da sua vontade, por favor, tire a pessoa da minha vida. Não deixa que eu me encante com as oportunidades ou com a falácia, né, que eu não me segue, que os meus ouvidos não se, sabe, não se, como é que fala isso? Não se deslumbrem com nada, que o Senhor me coloque na realidade. Gente, a pessoa me mandava mensagem todos os dias: "Oi, Thay, oi, Thay, oi, Thay, nã-nã-nã". Foi eu orar, foi passar de 1 ou 2 dias, nunca mais. Nunca mais. E olha, que eu tô falando, assim, como testemunha viva mesmo, porque, já fiz reunião em café com a pessoa, já fomos para peças de teatro já juntos, tudo isso, e Deus simplesmente tirou, porque eu fiz a oração e pedi: "Se for me causar mal, se for para eu pecar, se for para me levar para caminhos estranhos,
que o Senhor tire da minha vida. E a pessoa absolutamente desapareceu. E eu não sinto vontade de mandar mensagem, porque tem pessoas que às vezes a gente se distancia porque está muito ocupado, porque a gente não consegue ter tempo de parar e ficar no telefone, às vezes a gente chega em casa exausto, não dá tempo de, né, ficar socializando o tempo inteiro. Tem pessoas que a gente, eu te ligo amanhã, e aí você acaba esquecendo, mas liga no dia seguinte. Eu não sinto nem vontade de mandar. Então, a mensagem, né? Então, Deus sabe aqueles que vão te levar a pecar, aqueles que vão te afastar dele, aqueles que vão te unir, aqueles que você vai ter um propósito na vida, e ele vai fazer questão de agir. Independente da forma que você acha que é o agir, ele vai. Então, senão eles vão os levar a pecar contra mim. Porque prestar culto aos deuses deles será uma armadilha para vocês. Armadilha? Mas como assim, tá? Armadilha de quem? O diabo. O diabo usa tudo o que é contra Deus. O diabo usa tudo e faz da forma mais bonita, da forma mais. Ai, imagina. Ai, nossa, vem prestar culto aos nossos deuses. Olha esse templo cheio de ouro. Olha que beleza. Olha que bonito isso. Aqui você tem fartura de comida. Eles estavam no acampamento, eles estavam indo para lá e para cá, reclamando de comida, de água. Imagina se tem esse lugar em que eles estão chegando ali cansados de tanto peregrinar, cansados de tanto andar, cansado. Eles chegam nesse lugar onde tem lá todos os deuses, exatamente o que o diabo fez com Cristo. Tô com fome, Cristo, você está aqui andando, né, tá no deserto aqui 40 dias, 40 noites, deve estar com sede, toma essa água. Deve estar com fome, toma esses pães. E eram pedras, né? Então, as armadilhas estão aí, né? E a gente precisa tomar cuidado. Então, existem pessoas que vão ser usadas pelo diabo para te. Isso a gente está falando da nossa vida espiritual, usando pessoas na nossa vida carnal, material, para te afastar espiritualmente de Deus. Então é muito necessário peneirar o tipo de pessoas, né, que estão na sua vida. É importante orar, fazer oração. Não é a primeira vez. Eu falei do caso que aconteceu 2 anos e meio atrás, eu nem finalizei a história, porque eu comecei a falar de outro que foi logo agora recente, né? Mas há 2, 3 anos atrás é a mesma coisa. Eu falei, Senhor, se for para eu pecar, para eu errar, ou se eu for me desviar do Senhor, porque eu não confio em mim. Eu não sei se eu me desviaria, eu não sei se eu me deslumbraria, eu não sei, eu não confio em mim. Eu confio nele, em mim não. Então eu oro para essas coisas acontecerem para que eu não me desvie, né? E ele tá olhando isso, ele conta isso, ele vê o que a gente faz, ele vê as coisas que a gente põe na mão dele, que a gente diz, ó Senhor, seja feita a sua vontade, não a minha, que eu seja mais parecido com o Senhor e menos comigo. Ele vê essas coisas e ele conta isso a nosso favor, né? Então, prestem atenção no que ele fala aqui. Os deuses será uma armadilha para vocês. Então, estejam com os olhos abertos. Nós não temos superpoderes, nós temos o Espírito Santo, que é 20 mil, infinita vezes, 1000 vezes maior do que você ter um superpoder, né? Todo o superpoder que você possa imaginar de Deus, de Cristo, habita em você e você tem acesso. Mas, obviamente, a sua oração é que ativa isso. Então, ore para Deus, para Ele te livrar de armadilhas, para Ele te fazer você ver as coisas que estão acontecendo, que Ele vai fazer. Ele nunca vai querer que você se afaste dele. Mas se você estiver né, num grupo, se você estiver num local, numa atmosfera que você tá indo, não tá orando, só tá indo, porque tá indo bom, tá dando tudo certo, tá dando abundância aqui, isso aqui tá sendo próspero, isso aqui blá blá blá, e você esquece de orar, e você esquece de colocar Deus nos seus planos, lá na frente, se houver consequência, obviamente que a gente paga por elas, e muitas das vezes a gente não tá nem preparados, né, para poder passar por as consequências. Então, tomem cuidado, porque o diabo ama fazer armadilha para a gente, e em nome de Jesus está repreendido na nossa vida as armadilhas, que o Espírito Santo possa nos guiar e nos mostrar, né, em todo sempre, onde é que nós não devemos ir para não cairmos em tentações, né, nessas armadilhas que ele apronta. Ok? Então é isso, finalizamos, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amanhã a gente está de volta, se Deus quiser, ao vivo. E é isso, fiquem com Deus, um bom restinho de noite para vocês. E amanhã a gente está de volta, tá bom? Então, um beijo, até amanhã, se Deus quiser.